Atividade 1. Em 1808, com a chegada da família real, foi o primeiro modelo de ensino superior que chegou no Brasil. Logo depois, em 1990, com os grandes avanços, o ensino superior brasileiro começou a trabalhar mais com pesquisa, ensino e extensão, que é o tripé da educação. Com o surgimento do século XII, século XIII, das primeiras universidades, muitas coisas aconteceram. Mas dois modelos que influenciaram aqui no Brasil foi o modelo francês, que é voltado ao mercado de trabalho, e o modelo alemão, que é o modelo mais humanista. Depois, claro, em 1968, com a ditadura militar, teve muitas influências também dos Estados Unidos. Carl Jung falava sobre essa questão relacionada ao homem como um ser pensante e o homem moderno como uma pessoa com um pensamento de um bom profissional. Uma coisa que a gente precisa entender é que as instituições de ensino superiores, elas podem ser tanto públicas, como estadual, municipal, federal, ou privadas, confessionais, filantrópicas, comunitárias, elas também podem ser classificadas relacionadas a isso. Também temos a divisão, por exemplo, de centros universitários, que são universidades que têm muitos cursos. Nós temos também as faculdades, que são às vezes universidades menores, que não têm tanta autonomia. Nós temos os institutos federais, que são os nossos centros integrados de pesquisas também, técnicos, curso de ensino superior. E nós temos uma definição que é instituições não universitárias e instituições universitárias. Instituições não universitárias geralmente são caracterizadas por instituições que têm o quê? Mais centros de educação, diferentes das universitárias que são maiores. E o que a gente precisa entender? Que dentro do meio profissional nós precisamos sempre trabalhar a iniciação científica. Na unidade 2 a gente fala o que é educação à distância. A educação à distância é uma educação onde você vai ter um professor, um aluno, materiais e não necessariamente eles vão estar no mesmo ambiente, mas vão estar aprendendo. Por isso, no século XXI, alguns autores começaram a falar sobre educação à distância e definiram que de fato ela é importante. Em 1728 já estávamos trabalhando com a educação à distância, apesar de ser algumas coisas muito nova para o nosso meio, mas em 1904, aqui no Brasil, nós já tínhamos a educação à distância por correspondência. Até que, por exemplo, a nossa primeira geração da educação à distância era uma geração totalmente por correspondência, as pessoas só estudavam por carta, que foi de 1850 até 1960. E depois a gente teve a segunda geração da educação à distância, que era a geração dos telecursos, dos ensinos, que era uma geração de 1960 até o ano de 1985. A terceira geração que a gente teve de educação à distância era uma geração mais multimídia, onde a gente já tinha CD, DVD, né? Essa geração, ela foi até 95, onde surgiu a quarta geração da educação à distância. A quarta geração da educação à distância é a geração e-learning, né? Uma geração com internet nas escolas. E a quinta geração da educação à distância foi em 2005. Então, a gente vê a importância. Tanto é que foi importante que foi criada a Lei 9394/96 da LDB no dia 20/12, né? 20 de dezembro, falando da importância da educação à distância. Os alunos da educação à distância, eles têm sim um perfil, que é o aluno autodidata, aquele que procura, e algo que as empresas têm procurado muito, aquele aluno que tem aquele chá, né? Que é o conhecimento, habilidades e atitudes, né? As competências, habilidades e as atitudes que você tem que ter no seu trabalho também. Você sabe que nós temos vários estilos de aprendizagem. Você pode aprender visual, auditivo ou sinestésico, que é relacionado ao quê? Pessoas que aprendem mais com o movimento corporal. Quarta revolução industrial, conhecida como a revolução robótica, onde as indústrias começaram a investir mais em questões relacionadas à tecnologia. Tanto é que a gente fala sobre a economia do conhecimento. O que é economia do conhecimento? É investir em conhecimento nas empresas. Aptidão, que é relacionada à questão física, cognitiva, de aprendizagem, que são questões mais individuais. Habilidades que você tem básicas, relacionadas ao seu conteúdo, ao seu processo. Habilidades multifuncionais, que são várias funções relacionadas ao seu crescimento. As empresas têm o quê? Um padrão de excelência, que é o ISO 9000 ou também o ISO 4000, que são padrão que as empresas têm e trabalham. E as empresas sempre falam sobre a postura profissional e a imagem. Postura é aquilo que você vai representar frente à sua função, mas a imagem é aquilo que você vai passar, a autoavaliação, o profissional que tem ética. E essa ética, ela vai sendo trabalhada diariamente e você vai se tornando um profissional de qualidade. Criar estratégias para conseguir emprego, currículos, entrevistas. Então, se você quer ser um bom profissional, não esqueça disso. Você precisa estudar e você precisa ser um bom pesquisador para você ser um bom profissional, independente da sua área.